Bíblia e História. Antes da gente começar essa aula propriamente dita, eu gostaria de recomendar aos irmãos uma aula que foi dada pelo Rafael, que está no YouTube da nossa igreja. São 5 aulas, que é Por que Confiar na Bíblia? Ele aborda esse tema com muito mais dado, com muita mais profundidade, e eu acho que é muito interessante essa aula. Quem tiver oportunidade, assista ela. Então, para a gente começar, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler só o versículo 1, eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, graças te dou por mais esse dia. Venho te pedir, ó Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando. Agora queremos estudar a Tua Palavra. Fale aos nossos corações, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a entendermos a Tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, ela é um livro histórico. Além de relatos históricos que a Bíblia tem analogias, parábolas, figuras de linguagem. Ela tem vários dados históricos. Mas a história de quem? A Bíblia tem a história do nosso universo. A Bíblia tem a história da nossa terra. A Bíblia tem até a história do povo judeu. A Bíblia tem a história do povo humano. Mas a sua mensagem histórica é muito importante. E aí eu pergunto aos irmãos, por que é importante? Alguém sabe me ajudar por que a mensagem histórica da Bíblia é importante? Alguém? É por causa do seu autor. A Bíblia, a história, a mensagem histórica da Bíblia, ela é importante por causa do seu autor. Vamos entender por quê. Vamos abrir em alguns textos. Vamos começar com Números 23, capítulo 23, verso 19. Eu pus no slide para auxiliar os irmãos. Diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então a gente vê bem claro por que dessa importância. Porque Deus não mente. Deus não é como nós, seres humanos, que falamos e não cumprimos, ou que mentimos. Deus é incapaz de mentir. Então, o que está escrito na Bíblia foi o que realmente aconteceu. Vamos continuar com alguns textos. Vamos. Deixa eu só dar um adendo aí, né, com relação, nem filho de um para que se arrependa. Veja só. A segunda parte do texto tem relação com a primeira. Mentir é pecado. Se ele não mente, ele não tem que se arrepender. Então o texto está dizendo isso. Ele é 100% verdadeiro em todos os seus atos. Exatamente, pastor. Então é dessa forma que ele não tem que se arrepender, porque ele não tem pecado. Então ele não se arrepende. Exatamente. Ele não arrepende porque ele não peca. Exatamente. Muito boa colocação, pastor. Continuando, a gente vai ver o texto em Tito. Tito 1, capítulo 1, verso 2, que diz o seguinte: Na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, novamente, um Deus que não pode mentir. É contra a natureza de Deus mentir. Então, a gente vê novamente que Deus não pode mentir. Então, seguindo com alguns textos, a gente vê em Hebreus 6, 18, que diz o seguinte: Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos que já corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta. Percebemos assim, nas quais é impossível que Deus minta. E também, mediante duas coisas imutáveis. Deus é imutável, Deus não muda. Deus é o mesmo desde antes da fundação do mundo e vai continuar sendo o mesmo eternamente. Então Deus não mentia antes da fundação do mundo, não mente agora e não vai mentir nunca. Continuando, a gente vê também Malaquias, próprio Senhor falando: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não são consumidos. Então, novamente, porque eu, o Senhor, não mudo. Então, o Senhor não muda, ele continua o mesmo de sempre.
mais um versículo mostrando a imutabilidade de Deus. E para finalizar, a gente vê Tiago também. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então a gente vê, não pode existir variação ou sombra de mudança. Novamente, mais um texto mostrando a imutabilidade do Senhor, que o Senhor não muda. E Ele, por não mudar, Ele não mente. Então a gente vê que nesses textos, o porquê que a mensagem histórica da Bíblia é tão importante. Não é só por causa do seu conteúdo, que é muito importante, mas também pela relevância do seu autor. Um Deus que não mente. Então, nós podemos confiar no que está escrito na Bíblia, porque seria contra a natureza do próprio Deus ele escrever uma mentira no seu próprio texto. Mas muitas pessoas no século XXI acham a Bíblia, elas têm problema em acreditar nas coisas que estão escritas na Bíblia. E elas dão mais credibilidade para outros livros históricos que são encontrados. Mas agora vamos falar um pouco de história, porque a reconstrução histórica, para a gente entender o que aconteceu no passado, ela não é nada mais do que uma interpretação de descobertas que tentam ter o mínimo de variação ou de contradição possível em uma linha de tempo. E essas interpretações são baseadas em descobertas que são feitas pelos pesquisadores, e elas são classificadas em 4 partes, que a gente vai falar brevemente. Primeiro são os achados arqueológicos, que eles usam, os achados paleontológicos, também usado, as descobertas geológicas e os registros das testemunhas oculares que estavam lá. A gente vai começar com a arqueologia. Arqueologia, para os irmãos, a arqueologia é o estudo das civilizações do passado. É um estudo que usa descobertas do passado para entender as culturas, os hábitos, as linguagens, as escritas de várias civilizações que já passaram pela face da Terra. A descoberta arqueológica, uma das mais famosas, é essa. A imagem está um pouco pequena, mas é chamada da Pedra Roseta. É uma pedra que foi feita por sacerdotes pagãos do Egito, aproximadamente 200 anos antes de Cristo, homenageando o rei do Egito, o Ptolomeu V. Mas por que essa pedra é tão importante para a arqueologia? Porque ela é dividida em 3 partes. A parte de cima está em hieroglífica egípcia, a parte do meio está escrito em demótico, que é uma variação da língua egípcia antiga, e a parte de baixo está escrita no grego antigo. Essa pedra ela é muito importante para os arqueólogos, porque com essa pedra eles conseguiram traduzir as coisas que estavam nessa linguagem de heligrófico, que é a primeira, que é os desenhos egípcios, no caso. E assim eles conseguiram ter um entendimento da cultura egípcia muito grande com isso. Então, esse foi um dos achados arqueológicos que teve grande importância para esse entendimento da civilização. Agora a gente vai falar da paleontologia. O que é a paleontologia? A paleontologia é o estudo dos seres vivos que já passaram pela face da Terra. E é isso, seres vivos de modo geral, animais, plantas, micro-organismos e os seus descendentes até os dias de hoje. E aí eu trouxe uma imagem e eu quero que os irmãos me ajudem. Qual animal que os irmãos acham que é esse? Jacaré? Oi? Largato. Mais algum palpite, irmãos? Não é um dinossauro. Esse animal, ele é um crocodilo. Segundo a paleontologia, esse fóssil tem cerca de 160 milhões de anos. Só que, se a gente pegar essa imagem, claramente a gente vê que é igual um crocodilo que a gente tem hoje. Eu não consegui trazer uma imagem de um crocodilo nos dias de hoje, peço desculpas aos irmãos por isso, mas a gente vê, é muito parecido. E o que isso mostra pra gente? Que, apesar de 160 milhões de anos de diferença, o crocodilo é o mesmo que era, segundo eles, há 160 milhões de anos, era naquela época, ele é hoje. Então isso atesta
contra a teoria da evolução que eles tanto defendem, porque a gente vê um animal que, segundo eles, num curso de 160 milhões de anos não mudou, como que existe uma evolução então? Isso atesta que não há mudança, não há mutação que altera esses animais. Então, na verdade, o que esse faz, ele atesta contra a própria defesa deles, né? Essa só foi um dos exemplos. A gente acha de animais como javali, como capivaras, vários animais que a gente vê que a estrutura óssea não mudou ao longo dos anos. Aí a gente vai para a terceira parte, que é a geologia. O que a geologia estuda? A geologia estuda a Terra, de modo geral. E ela busca padrões de catástrofes que aconteceram na Terra durante os anos da Terra. Catástrofes como erupções vulcânicas, terremotos, meteoros que atingiram a Terra, coisas desse tipo. E aí eu trouxe uma imagem que é uma imagem de uma na Itália, que eles acharam essa pedra que foi lançada numa erupção vulcânica que aconteceu em Pompeia, há muitos anos atrás. Então, com isso, eles conseguiram, no caso, tem um esqueleto ali que acertou um homem, no caso, e aí eles encontraram o esqueleto e essa pedra que foi lançada por esse vulcão que entrou em erupção. Então, a geologia, ela vê esses padrões que estão na Terra, de modo geral, para estudar esses eventos que aconteceram antes da gente. E, por último, a gente vê os relatos históricos. Eu trouxe aqui o tratado de comercial internacional mais velho que a gente tem conhecimento hoje. Esse é um tratado dos hititas com os egípcios, que foi encontrado há muitos anos atrás, mas na frente a gente vai falar um pouco mais sobre o povo hitita. E esse relato é o que eles consideram relatos oculares, ou de testemunhas oculares, que é uma pessoa que estava na época, que escreveu isso e nós achamos e conseguimos decifrar e entendemos o que era. Então a gente viu 4 pontos diferentes que são usados para poder estabelecer uma história. Só que esses acontecimentos, não esses específicos, mas os acontecimentos, eles têm que ser postos juntos, então temos que juntar tanto a geologia, quanto a paleontologia, quanto a arqueologia e quanto os relatos para a gente poder ter uma visão geral do que realmente aconteceu naquela época e colocar em uma linha de tempo que faça sentido para a gente poder conseguir entender isso. Então a gente pode concluir que a história nada mais é do que uma narração. É uma narração criada por pessoas que pegam essas descobertas, interpretam elas e colocam elas em uma linha de tempo. Então, independente da descoberta histórica, a gente tem que sempre levar em consideração que essas pessoas que fazem essas análises, que pegam e se escrevem a história, elas não estavam lá. Elas não estavam lá no momento disso. E mesmo que estivessem, os seus relatos não seriam nada mais do que o ponto de vista daquela pessoa em relação a determinado acontecimento na história. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, que o ponto de vista do historiador é muito fixo no que ele escreve. Mas aí perguntamos, por que a Bíblia é diferente? Algum dos irmãos consegue me ajudar? Por que os relatos históricos da Bíblia são diferentes dos relatos históricos achados nessas descobertas? Isso, muito bem, Tânia. É exatamente isso. A gente vai ver 2 textos agora que vai ajudar a gente a entender isso. O primeiro está em 2 Timóteo 3,16, que fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia não foi escrita por homens, mas foi falada a homens para eles escreverem. O segundo texto é segundo. A palavra inspirada quer dizer soprar, Deus soprou. Isso, Deus soprou aos homens a sua palavra e esses homens escreveram elas. O segundo texto é 2 Pedro 1, 20 e 21, que fala: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
Então os homens foram movidos pelo Espírito Santo, igual o pastor falou, a palavra inspirada, soprada. A palavra de Deus foi soprada a esses homens para que eles escrevessem a Bíblia. Então a gente vê que a Bíblia é um relato que foi originado de Deus, e por um Deus que não está preso no espaço, no tempo, e muito menos tem uma visão limitada de um acontecimento. A visão de Deus, ela é e sempre foi completa, perfeita e sem distorção. Então a gente entende que Deus não é como nós humanos, que temos uma visão limitada de um determinado acontecimento, ou fala algo sem a visão completa do que está acontecendo. Então, a gente entende que a Bíblia foi escrita por um Deus que sabe de todas as coisas, que vê todas as coisas que estavam em todos esses acontecimentos. Então, a gente vê que a Bíblia é um livro histórico diferente de qualquer outro livro histórico. Ela não é igual a nenhum outro livro histórico. E a Bíblia, ela não interpreta a história. Ela descreve a história. E em toda a descrição tem alguns problemas, né? Não no caso da Bíblia, mas a descrição tem um problema. Aí eu trouxe uma imagem para a gente fazer um comparativo. Porque existem dois tipos de descrição. Vou fazer duas descrições distintas. No slide tem um pássaro colorido. Essa foi uma descrição muito limitada. Então a gente vê que se uma pessoa limitada está tentando fazer uma descrição de algo, a gente não vai ter uma visão muito boa daquilo que foi descrito. A gente não vai ter uma precisão muito pequena daquilo que foi descrito. Agora eu vou fazer uma outra descrição. É um pássaro colorido, com a cabeça vermelha e azul, com o peito verde, com partes pretas nas suas asas, em cima de uma madeira que aparentemente é uma árvore. Então, a gente vê que foi uma descrição melhor, que a gente consegue ter uma riqueza de detalhes melhores, mas mesmo assim a gente não tem uma visão perfeita do que foi escrito. E então, quanto melhor a pessoa é capacitada para descrever alguma coisa determinada, melhor vai ser o objeto descrito no final. E esse é o caso da Bíblia. Deus não possui nenhuma limitação, nenhuma. Então, uma descrição de Deus vai ser perfeita, vai ser precisa. Deus estava lá quando todas as coisas aconteceram. Ele não teve nenhuma limitação que distorcesse o que ele queria falar para o seu povo. Ele não teve nada que comprometesse essa descrição dele. Então, a Bíblia não teve nenhuma limitação do seu autor que viesse influenciar a nós a entendermos algo errado ou não tivéssemos uma visão perfeita do que Deus queria nos falar. Então é importante a gente entender isso, que a Bíblia foi escrita por um Deus que é perfeito, que não tem nenhuma limitação, não está preso a nada. Logo, a Bíblia vai ser uma descrição perfeita de tudo aquilo que Deus quis falar a nós. Agora a gente vai ver um pouco sobre a historicidade da Bíblia. E como a gente está falando de história, a Bíblia foi um homem da Bíblia que escreveu 2 livros, é historiador. Eu já dei algumas dicas, os irmãos me ajudem. Quem que é o historiador que escreveu a Bíblia? Escreveu 2 livros. Como assim? Escreveu. Eu não entendi a pergunta. Na Bíblia teve um autor que também era historiador. Quem é? Lucas. Exatamente, pastor. Lucas, ele era médico, mas também era historiador. Ele escreveu de forma muito detalhada, tanto como locais, datas, nomes de pessoas, os eventos relacionados à primeira vinda de Cristo, ele escreveu em Lucas. Os eventos relacionados ao início da igreja, ele escreveu em Atos. E a gente vê isso, a parte historiadora, não sei se é essa palavra certa, mas a parte histórica de Lucas a gente vê em Lucas 1:4. Eu pus ali, está um pouco pequeno, se os irmãos não conseguirem ler, está em Lucas 1,
do verso 1 ao 4. Eu vou abrir aqui, leio e peço que os irmãos acompanhem. Diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenha plenas certezas das verdades em que fostes instruídos. Então a gente vê, Lucas fala de testemunhas oculares, como eu falei no início, de testemunhas oculares que hoje a história usa para o poder, e ele fala que fez uma investigação acurada. Então o que Lucas fez naquela época não é nada, é igual o que os historiadores fazem nos dias de hoje. Ele fez a mesma coisa, só que Lucas foi inspirado por Deus para poder escrever a sua palavra. E na Bíblia consta vários relatos de eventos miraculosos. A gente tem a abertura do Mar Vermelho, a ressurreição de Cristo, curas. A gente tem todos esses relatos por testemunhas oculares. E mesmo que algumas pessoas questionem esses relatos cientificamente, nenhum deles é suficiente para poder questionar a veracidade bíblica histórica. Nenhum deles são suficientes para isso. E na Bíblia a gente também tem relatos que são relatos futuros, que são tantos futuros em relação à época que foi escrito, como futuros em relação ao nosso também. E isso ajuda a gente a mostrar a veracidade bíblica. Vamos ter como exemplo Isaías 45:1. Isaías 45:1 diz o seguinte: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Isso está em Isaías 45:1. Esse texto em Isaías, ele foi escrito por volta de 680 anos antes de Cristo. Aí eu trouxe até uma imagem que seria de Ciro, que temos. Esse texto foi escrito 680 anos antes de Cristo. E fala de Ciro, que Ciro ia aparecer, Ciro ia conquistar a Babilônia, no caso, e ia libertar o povo de Israel do cativeiro, que o povo de Israel estaria em cativeiro. Então, no ano de 538 a.C., aproximadamente, Ciro promulgou o decreto que libertaria o povo de Israel. Então, olha para você ver, em Isaías, 680 anos antes, já tinha falado uma coisa que ia acontecer 140 anos depois. A gente vê que isso prova mais uma vez a veracidade bíblica. Olha, e é muito legal a gente reparar que, olha para você ver, em Isaías 45:1, a Bíblia cita por nome, fala Ciro, por nome. E 140 anos depois, Ciro, nome do rei, ele libertou o povo de Israel do seu cativeiro. Então a gente pode notar que não existe razão, seja ela científica, empírica, lógica, que leve as pessoas a questionar a veracidade da historicidade da Bíblia, os documentos históricos que a Bíblia relata. E como eu falei, a Bíblia é um livro histórico e ela existe várias citações históricas de povos, de nações, e ela trata de... Sim, Marlene. Estou lembrando de uma história que falou de outra uma pessoa uma vez falou comigo assim, conversando sobre a abertura de uma vermelha. E ela falou, não, é um fenômeno. Existe uma história que certa época da lua, o mar baixa assim, fica, dá para você passar e tal, até certo ponto. Engraçado. A Bíblia fala que tinha poeira nos pés deles quando eles chegaram do outro lado. Então não era esse fenômeno. Não, eles usam esse fenômeno para falar do Mar Vermelho. Eles falam que quando Jesus andou na água, na verdade, tinham algumas pedras, que aí Jesus pisava em cima dessas pedras para poder andar na água. Eles usam esses argumentos para tentar falar contra a Bíblia. Só que todos esses argumentos, nenhum deles são verdadeiros. A gente vê que
que o mar que Jesus andou, ele é muito profundo, que não tinha como ter uma pedra lá em cima para ele poder pisar e andar. Então, a Bíblia fala de várias histórias. O foco da Bíblia é na história do povo de Israel, mas a Bíblia relata também vários povos. A gente vai ver isso em Gênesis 11. Vamos abrir lá. Eu não consegui pôr o texto no slide porque o texto é um pouco grande, mas vamos ler ele aqui. Gênesis 11, a gente vai ler do 1 ao 9, mas antes, só para a gente entender o contexto, isso é após o dilúvio, e aí no capítulo 10, a gente vê a genealogia de Noé, dos seus filhos. No capítulo 10 todo vem essa genealogia, e aí no capítulo 11 chega, onde a gente vai ler. Vamos ler. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e betume e de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos do homem edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome Betel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície da terra. Então a gente vê que a linhagem de Noé, nesse orgulho dela, no orgulho dos homens, e por falarem uma língua só, eles se juntaram e tentaram construir uma torre para fazer seu nome grande, né? É interessante a gente notar que no versículo 5 fala assim: então desceu o Senhor, mostrando quão pequeno era aquela torre, né? Então ali nesse texto a gente vê as separações dos povos de modo geral. E a Bíblia trata desses povos, trata de impérios que são construídos. Aí eu trouxe alguns textos aqui para a gente ver alguns impérios que foram muito, muito grandes na face da terra. A gente começa pelo povo hitita, que está em Gênesis 10:15, que fala assim: Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. Os hititas são os descendentes de Et. Os hititas, eles formaram um império na Ásia Menor e que durou cerca de 800 anos. 800 anos. Foi um império assim, muito grande que durou bastante. A gente vê também o Império Egípcio, que está em Gênesis 12:11, que diz assim: Quando se aproximavam do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa de aparência. Mas aqui na primeira parte, né? Quando se aproximavam do Egito. Então a gente vê já o Império Egípcio, né, estabelecido aqui nesse texto. A gente vê também o Império Assírio, que está em 2 Reis 18:13. Oi? Esse império era o calo. Exatamente. Que é os Nivitas. Então diz assim, 2 Reis 18:13. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então a gente já vê aqui o rei da Assíria e um reino muito forte, muito poderoso, né? Que foi contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então também um reino muito forte, muito poderoso. A gente vê também na Bíblia o reino babilônico, que está em Josué 7:21, que a gente vê falando o seguinte:
Diz assim Josué 7:21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata. Vamos parar nessa parte aqui, que aí diz assim, ó. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Então, a gente percebe que o Império Babilônico era tão poderoso a ponto de Josué reconhecer uma capa que era daquele povo. Então, mais um reino que foi muito, muito poderoso. A gente vê também o reino Medo-Persa, que está em Daniel 11:1. Vamos abrir lá, irmãos. No versículo 1 de Daniel 11 diz assim: Mas eu, no primeiro ano de Dário, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Então a gente já vê que Daniel estava junto com Dário, que era o Medo, que era um reino também muito poderoso. A Bíblia também fala do Império Grego, que está em Daniel 11:2, que é continuando, que ele fala assim: Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. O quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Então a gente vê também que o reino da Grécia já era muito bem estabelecido. E por último também a gente vê o reino romano, que a gente vê em todo o Novo Testamento, né, Israel sendo governada pelo reino romano. A gente vê, então, que na Bíblia existem vários povos, várias civilizações que são conhecidas hoje por nós. E várias civilizações que também são mostradas em livros históricos. E essas pessoas, esses lugares, esses líderes políticos, igual o Sírio, todos esses estão em livros de histórias e muito provável nós estudamos eles na história, quando nós estudamos na escola. Então a gente vê que a Bíblia realmente é um livro histórico, que apresenta fatos históricos. E existem descobertas históricas que só vieram a existir, que a gente só veio a conhecer por causa da Bíblia. Um exemplo disso é o Éden. Vamos entender um pouco do Éden. O Éden, que está escrito em o rio do Éden, desculpem. Em Gênesis 2, 10, 14, diz o seguinte: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, e é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Guion, e é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrate. Esses 2 últimos, o Tigres e o Eufrates, eles existem até os dias de hoje. Ainda são rios que existem até o dia de hoje. E em 1996, uma revista estrangeira postou um artigo com o título seguinte: O rio secou. A narrativa da criação preserva memória histórica. Esse artigo, por que esse artigo é muito interessante? Porque nesse artigo foi publicada a descoberta de um rio chamado Rio Quite, que existiu cerca de 3.500 anos a 2.000 anos antes de Cristo, na Arábia Saudita. Eu trouxe uma imagem aqui. Aí, nessa área aqui, que foi descoberto esse rio. E esse rio, eles falaram nesse artigo que só vieram a descobrir que era esse rio porque só existe um lugar nessa área que existe ouro, e um ouro muito bom, e que esse ouro é extraído desde os tempos antigos até os dias de hoje, que é essa região, que é chamada de Mad Ed Dahab, que também é conhecida como berço do ouro. E essa região, é interessante também que essa região é sagrada para os muçulmanos. E por que essa região é sagrada para os muçulmanos? Porque existia um rio que passava por ali. Então, nessa descoberta que eles usaram a Bíblia como base para poder achar esse rio. É muito interessante isso. E a gente vê também que descobertas de povos que não existiam, que pessoas que não acreditavam na Bíblia
não acreditavam que existia. Até o século passado, até o século XIX, desculpem, que acreditava que o povo Eteu existiu na face da terra. Só em 1000, e que a gente viu lá em Gênesis 10, 15, Et, que é os descendentes de Et, que é o povo de Eteu, que a gente vê também o rei Davi com Urias, o Eteu, a gente já sabia da existência desse povo. Só que só em 1884, quando um historiador chamado William Wright descobriu um monumento com a inscrição escrita Povo de Atusa. Só aí que começaram a acreditar na existência desse povo. E aí, só em 1906 que começaram a fazer as escavações, e aí revelaram escritas cuneiformes desse povo, mostrando os seus hábitos, o seu estilo de vida, os seus relacionamentos com outras civilizações. E aí aquele monumento que eu mostrei para os irmãos no início, de relato histórico, do Tratado Internacional, é do povo Eteu com o povo egípcio. Então, novamente, a gente vê que a importância que as pessoas deram para essa descoberta é uma importância que a gente já tinha, que a gente já via na Bíblia. Mas uma imagem da entrada dessas escavações desse povo de Atusa, ou os Eteus. E a gente vê que ninguém acreditava nesse povo até eles descobrirem, sendo que a Bíblia, um relato histórico verdadeiro, já falava desse povo, porém as pessoas preferiram não acreditar na Bíblia, pela dureza dos seus próprios corações. E a Bíblia, ela é um documento histórico, e ela é muito importante e preciso, e não só pelo seu documento, não só pelo seu contexto histórico, mas em todas as áreas da nossa vida. E para a gente terminar, também num artigo feito por um médico americano chamado David Match, ele constata que lá em Levíticos 14, Levíticos 11 e Deuteronômio 14, que é os textos onde fala dos animais impuros, nessa pesquisa dele, ele mostra que todos os animais que estão relatados foram considerados tóxicos para o homem. E os que foram considerados limpos não foram considerados tóxicos para os homens. Aí eu trouxe uma tabela para a gente finalizar com alguns animais. Peço desculpa que está um pouco pequeno, mas o primeiro animal é o morcego. E o que o morcego traz? O morcego traz raiva e histoplamose. É uma doença que ela diminui o sistema imunológico do homem e o que pode levar ele a criar mais doenças e, acaso, até a morte. A gente vê também que o sapo, ele traz a bufotoxina, que é um veneno que há nos sapos e que ele aumenta a concentração de cálcio no sistema do homem, ele pode causar fibrilação cardíaca, ele pode afetar o homem a ponto de morte também. Eu trouxe também o rato, que transmite a leptospirose, que leva à insuficiência renal e hemorragia pulmonar, que também leva à morte. E eu trouxe também o largato, que pode trazer salmonela, que parece um pouco com intoxicação alimentar, mas em alguns casos também levam à morte. Então a gente vê que a Bíblia é confiável e está correta em todas as propostas, não só as teológicas, como muitas pessoas pensam. Então a gente viu a veracidade histórica da Bíblia, a gente viu. Então a gente tem que sempre confiar Deus que não pode mentir e tudo que está escrito é verdade. Vamos orar para nós terminarmos. Senhor Deus, eu te agradeço por mais esse dia. Te agradeço, ó Pai, pela podemos aprender mais de Ti, ó Pai. Te agradeço,